Queridos, eu quero falar nessa noite um tema muito importante. E antes que você possa pensar assim, olha, o pastor está falando de derrota, eu quero falar de outra forma sobre isso. Então, Josué, capítulo 7, amém? A Bíblia diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que ficava perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam, espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram, Josué disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. E eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Diga comigo: o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. E disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão? Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado pelos seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. O que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. E eu não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Diga: vocês não conseguirão resistir aos inimigos enquanto não retirarem aquilo que não agrada ao Senhor do meio de vocês. Amém? Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Toma o teu assento, mas deixa a tua Bíblia aberta, por favor. Eu quero, nessa noite, trazer uma palavra para você sobre aprendendo com as derrotas da vida. Aprendendo com as derrotas da vida. Diga isso à pessoa que está do seu lado. Aprendendo com as derrotas da vida. Para a pessoa do outro lado. Aprendendo com as derrotas da vida. Futuca a pessoa que está à frente de você, pede para ele olhar para trás um pouquinho só e fala com ele: aprendendo. Aleluia. Glória a Deus. Querida Fernanda, vá no computador e suba o mouse para a direita. Tem isso, um íconezinho aqui, da direita para a esquerda tem o X. Isso, clica nesse aí para mim, por favor. Clica, avança, lá embaixo, indicador e relógio, desmarca para mim, por favor. Isso, vamos lá, isso, mais um, de cima agora, indicador, isso, muito bem, pode soltar que vai voltar ao normal agora, pode tirar o mouse, isso, obrigado. Muito bem, então pode clicar lá para poder sair, clica lá de novo, mesmo lugar onde você clicou, isso. Perto do X ali onde você clicou.
só para poder fechar essa janela. Amém. Muito bem. Aprendendo, olhe para cá um pouquinho. Aprendendo com as derrotas da vida. Querido, será que a gente já pode aprender alguma coisa com derrota da vida? Será que derrota tem alguma coisa para nos ensinar? Para a gente entender o contexto desse texto, a gente vai ver que Josué, ele estava vindo de uma grande campanha de vitórias. Olhe para cá, deixa lá que ela está tomando conta. Ele estava vindo de uma grande campanha de vitórias, tá bom? Eles passaram pelo Rio Jordão a seco, eles fizeram aliança com Deus, eles celebraram a Páscoa no deserto, eles derrotaram a grande cidade murada, fortificada de Jericó, eles jogaram as muralhas ao chão, eles estavam avançando, conquistando, arrebentando, mas agora tem que encarar uma grande derrota. Agora eles afundam na derrota. Diz a palavra de Deus, o texto continua nos mostrando que Josué chama alguns espias para eles olharem a cidade de Ai. Eles iam de frente olhar a cidade de Ai. E aí o relatório dos espias é o seguinte: não precisa mandar muita gente. O povo lá é pequeno, não precisa cansar nosso exército, não. A gente vai ganhar de goleada. Pode mandar só 2.000 homens. Faz o seguinte, manda 3 só para garantir, mas a gente vai arrebentar. Agora, pasmem vocês, 3.000 homens foram colocados para correrem. E mais do que isso, 36 homens foram assassinados na guerra, foram mortos na guerra. Isso mostra para nós o seguinte, que nós podemos perceber algumas lições importantes nesse texto bíblico. Primeira lição que eu encontro nesse texto bíblico é que a derrota me ensina que eu não devo ouvir conselhos de qualquer pessoa. Anote isso aí. Eu não devo ouvir os conselhos de qualquer pessoa. Diz a palavra de Deus que Josué ouviu o conselho dos espias e acreditou naquilo que eles estavam dizendo. Pasme você, Josué, um homem que antes também foi espia. Josué foi comissionado por Moisés para espiar a terra de Canaã, e Josué voltou com um relatório satisfatório. E os outros 10 homens, só Josué e Calebe com relatório satisfatório, os outros 10 homens voltaram com relatório dizendo o seguinte: nós vamos morrer. Queridos, nós precisamos compreender o seguinte: quem é que não tem derrota na vida? Quem é que não tem luta na vida? Quem é que não passa por alguma batalha? Quantas vezes nós passamos por algumas lutas que talvez eu esteja pregando essa noite para pessoas que estão assentadas aqui, que estão se sentindo derrotadas, que estão vivendo alguma ocasião, alguma situação na sua vida de derrota. E antes que você pense que eu estou como profeta do caos aqui, profeta da derrota, não, irmão, não estou aqui para isso não, estou aqui para abrir seus olhos, em nome de Jesus. A minha oração é que o Espírito Santo me use para abrir seus olhos nessa noite. Então a primeira lição é não ouvir conselhos de qualquer pessoa. Josué confiou nos espias, Josué confiou nos conselhos que eles lhes deram. Agora escute uma coisa, Deus já tinha instruído Josué como que ele deveria agir nas batalhas. Só que Josué deixou de exercer a função dele de líder e confiou na visão dos seus liderados, quando deveria confiar na visão do seu líder maior, que é Deus. Ele não ouviu o que Deus deu a ele de conselho. O que Josué deveria fazer, queridos, é aquilo que ele sempre fez: buscar a Deus antes de enfrentar essa batalha. Não, mas Josué começa a se sentir seguro demais. Ele não busca a Deus para perguntar para Deus: Senhor, o que é que eu preciso fazer? Qual é a sua orientação para esse combate? O grande problema, irmãos, é que a maioria das derrotas que nós temos na nossa vida, elas acontecem porque a gente começa a desenvolver um sentimento de independência de Deus. E a gente começa a ouvir qualquer um, e a gente vai ouvindo, e a gente não percebe que quantos conselhos errados nos são dados, leva a gente a afundar. Faça um exercício mental. Quantas vezes você se deu mal por conselhos errados? Comece desde a tua infância. Aquele amigo que te diz assim, que nada, não dá nada não, vamos pular ali, roubar algumas mangas ali, vamos pegar uma cana ali, vai dar nada não, está tranquilo, está liberado, está tudo dominado. E de repente, todo mundo correu, você ficou para pagar o pato, porque o dono lá chegou na hora. E você, puxa vida, por que eu fui ouvir esse conselho? Quantas vezes, querido, você já se viu em apuros para ouvir conselho de alguém?
conselho de gente que te colocou numa situação de roubada, que trouxe para você uma derrota. Talvez você tenha até uma cicatriz no teu corpo físico, por causa de um conselho errado que te deram e você foi fazer do jeito que te falaram e se deu mal. Quantas vezes você parou para ouvir conselhos de pessoas que não têm experiência, e que no fundo, essas pessoas acreditam mais nelas do que no próprio Deus? Quantas vezes, querido, você acabou entrando num vício por causa de um conselho errado de alguém? Falou, rapaz, toma aí, não vicia não, pode ir, vai lá, vai na fé. Que fé o quê, querido? Que fé? Não, fuma aí um cigarrinho aí, rapaz, vamos lá. Você não é homem? Quero ver se é homem agora. E a pessoa acaba ouvindo conselhos errados. Quando eu olho para a palavra de Deus, tem um homem, um rei, que se deu mal. Esse rei, ele foi responsável pela divisão do reino de Israel. As 12 tribos sempre andaram unidas, as 12 tribos de Israel, mas esse rei chamado Roboão, num dado momento, ele era filho de Salomão, num dado momento do seu reinado, ele queria ouvir conselhos, e ele recebeu conselhos de dois grupos diferentes, o grupo dos mais experientes e o grupo dos menos experientes. A Bíblia coloca esses homens como jovens e como idosos. E diz a palavra assim: o rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens o haviam aconselhado. O resultado disso, queridos, é que o povo ficou tão chateado, porque Roboão começa a cobrar mais impostos. O povo estava cansado, porque construíram um templo enorme, e aí Roboão, começa a apertar o povo de uma forma que não poderia apertar, a ser exageradamente duro com o povo, e o resultado é que o povo não aguenta, e eles levantam um rei para eles, chamado Jeroboão, e Jeroboão passa a ser o rei deles, e aí 10 tribos partem para uma direção, 2 tribos partem na outra direção, e eles se separam, a ponto de haver até combate entre eles, até guerra, entre um povo que sempre andou unido, por causa de quê? Por causa de conselho errado. Meu irmão, minha irmã, você pode ter muitas amizades, não é pecado você ter amigos, mas escute uma coisa, em se tratando de conselhos, busque ouvir aqueles que têm vida com Deus, diga comigo, vida com Deus, e experiência comprovada. Não é a pessoa estar numa igreja, irmão. Nunca se esqueça daquilo que o nosso querido Billy Graham falou. Não é porque você está numa garagem que você é um carro. E não é porque uma pessoa está na igreja que ela é cristã. Às vezes ela está na igreja, irmão, entra aqui e sai, não ouve nada que é pregado aqui, não pratica nada. É uma pessoa que está sempre murmurando, fala mal da liderança, critica isso, critica aquilo. É óbvio que essa pessoa não pode ser ouvida. É óbvio. E no tempo que a gente está vivendo, está até perigoso, né, irmãos? Tem tanta gente que fala em nome de Deus, né? Fala tanta besteira e diz que é Deus que está falando. Salomão nos diz o seguinte, irmãos: se Roboão tivesse seguido esse conselho de Salomão, nada teria dado errado. Mesmo porque eu acredito que muito daquilo que Salomão escreveu em Provérbios, escreveu para o próprio Roboão. E olha o que foi escrito lá em Provérbios 25, verso 12. A Bíblia diz assim: quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Você está aí? Quando uma pessoa está querendo aprender, então você vai procurar uma pessoa experiente. É por isso que o discipulador, irmão, é aquele que está pelo menos um passo à frente de nós. E ele está tão passo à frente que naquilo que ele não tem experiência, ele vai dizer o que para você? Irmão, eu não sei te responder sobre esse assunto, mas vamos procurar alguém que sabe? Vamos procurar o nosso líder para a gente perguntar para ele? Vou procurar o meu discipulador para perguntar para ele, porque isso aqui eu não estou sabendo resolver. Olha só, irmãos, conselhos errados, né? Quantos conselhos errados nós recebemos na nossa vida, né? A Bíblia diz isso, que Josué, ele ouviu o conselho dos espias, e ele não percebeu o que havia no tom das palavras dos seus espias. Quantas vezes nós já nos encontramos em apuros, né, por ouvir conselho de pessoa errada? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você pode confirmar no seu coração de que aquele conselho que foi dado para aquela determinada pessoa que te colocou numa roubada, você pode confirmar no seu coração que aquela pessoa não era uma pessoa certa para dar esse tipo de conselho? Então escute uma coisa, pare de ouvir pessoas erradas.
Comece a ouvir gente de Deus, de verdade. Gente que tem experiência comprovada. Você está aqui? O que a derrota me ensina, irmãos? O que a derrota me ensina? Olhe para a sua Bíblia aí em Josué capítulo 7. A Bíblia diz assim lá no verso 3, quando eles voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la, não alcance todo o exército, pois eles são poucos. Irmão, que percepção errada desses espias. Que tragédia para alguém que despreza aquilo que parece pouco e pequeno. Que tragédia. Quando você despreza aquilo que parece pouco e pequeno, que nada, é só um pecadinho, isso aqui não vai ter problema não. Eu só olhei um minutinho aqui, um negócio aqui na TV. Não, eu só falei uma vezinha. Não, eu só fiz uma vez só. Não, eu só faltei aqui só nesse negócio. Mas é tranquilo. Coitado daqueles que desprezam aquilo que parece pouco e pequeno, irmão. A gente vê o inverso na palavra, a gente vê Jacó não desprezando aquelas poucas ovelhinhas que Labão deu para ele, falou assim, toma conta disso aí, não vai dar em nada mesmo. Labão desprezou, mas Jacó não, Jacó começou a investir, começou a acreditar, começou a investir, começou a acreditar, e o que aconteceu? O rebanho de Jacó cresceu, o homem ficou rico. O que a derrota me ensina? Anote aí, derrota me ensina que o orgulho, ele me coloca na fila dos derrotados. O orgulho me coloca na fila dos derrotados. Meu irmão, eu não vejo pessoa orgulhosa se dando bem. Ela pode aparentemente se dar bem em determinado momento, parece que está tudo funcionando, mas irmão, ela começa a cair, quando cai, cai de vez, quando cai, cai tudo. A pessoa que é orgulhosa, que é soberba, que não ouve conselho, que não ouve Deus, que não ouve a sua liderança, que não ouve pessoas, não ouve seus pais, é uma pessoa que certamente vai fracassar em todos os seus projetos. Ela pode dar certo por um período, mas ela afunda. Olha, você é testemunha aí ocular de que nesse país, gente estava lá, né, 7º no ranking dos mais ricos do mundo, 8º no ranking, esse pessoal pulou para quase o último, e muitas vezes o orgulho estava operando. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, eu creio claramente que Josué, ele cometeu o grave erro de fazer uma coisa, de desprezar o inimigo. Josué cometeu o grave erro de desprezar o inimigo. Às vezes eu vejo crentes assim, irmãos, nós não precisamos ter medo do diabo, isso é óbvio, mas tem gente, irmão, que não tem muita noção, que nada, porque o diabo não consegue me pegar mais não, porque eu já fiz o encontro com Deus, eu estou arrebentando e tal. Não, às vezes aqueles que mais falam são os que mais caem. Você está aqui? Irmãos, eu creio que Josué e o povo, eles desprezaram o inimigo também quando eles olharam para eles mesmos e eles se sentiram superiores e invencíveis. Se sentiram o máximo, nada, a gente já pegou a cidade de Jericó, que era muito maior que Ai, a gente bateu pesado, derrubamos tudo, derrotamos todo mundo. Eles se esqueceram de uma coisa, que a vitória, irmãos, pertence ao Senhor. Se nós estamos ganhando é porque o Senhor tem agido de bondade para conosco, nada é por nós mesmos. E Josué começou a acreditar na força da espada dos seus guerreiros. Josué começou a acreditar, irmãos, que eles estavam vencendo porque o exército era bom. E os espias disseram para eles o seguinte: só 3.000 já basta, nós vamos arrebentar. E o resultado é que eles foram arrebentados. Isso trouxe sérios danos. O orgulho de Josué levou Josué a se julgar superior, bem assim como o povo de Israel. Em razão disso, ele escolheu apenas 3.000 homens para lutar. A coisa é tão séria, irmãos, que muitas vezes nós acumulamos vitória na nossa vida, e essas vitórias vão nos fazendo sentir orgulhosos. Está tudo dando certo, está tudo dando certo, está tudo dando certo, né? E a gente vai ficando vaidoso, que nada, está bem, minhas finanças, está tudo bem, eu não estou dizimando, mas está tudo bem, estou arrebentando, está dando tudo certo. Queridos, assim nós acabamos achando que nós somos melhores do que outros. O pecado de Adão e Eva foi justamente esse, achar que eles podiam ser como Deus. Nada, a gente consegue saber o que é certo. Eu sei o que é certo, o que é errado para a minha vida. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: certo ou errado, se não for na ótica de Deus, será sempre errado. Até o certo vai ser errado, e até o errado vai ser errado, numa ótica sem Deus.
Quando nós decidimos colocar os marcos, é isso que a nossa sociedade está fazendo, colocando coisas que estão erradas como certas, coisas que estão certas como erradas, porque está fora da visão de Deus. Houve um outro rei no povo de Israel, o rei Saul, que foi confrontado pelo profeta, pelo juiz Samuel, de que ele estava agindo errado, de que quando ele se tornou tão orgulhoso, forte e poderoso, ele começou a fazer as coisas do jeito dele, ele não respeitava mais o profeta. Era a hora dele esperar o profeta chegar, e ele não esperou o profeta chegar. Era a hora dele fazer do jeito que Deus falou, mas não, outro que ouviu também o seu povo, e o povo falou, nada, que nada, Deus falou para poder destruir tudo, não precisa não, vamos pegar umas ovelhinhas aí, dar uma ofertinha para Deus, Deus vai gostar desse negócio. É mais ou menos assim, vamos jogar na Mega Sena, a gente vai ganhar, e depois dizima, e Deus vai ficar feliz. Tem nada de errado em jogar. Era o sentimento de Saul. Olha Deus revelando aí, ó. 1 Samuel 15, 23, a Bíblia diz assim: a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. Orgulho e idolatria é a mesma coisa. O que é, qual a semelhança de orgulho e idolatria? Idolatria, você estabelece um rei sobre você, uma autoridade sobre você que não é Deus. E orgulho, a mesma coisa, porque você estabelece sobre você uma autoridade que não é Deus. E quem é essa autoridade? Você mesmo. Isso é idolatria. Então, o profeta Samuel diz para ele: o Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Mas é tão simples, né? Deus estabelece a autoridade. Toda autoridade é delegada por uma autoridade superior. Por exemplo, uma pessoa se torna líder aqui porque o pastor e a pastora vão estabelecer isso. Lá na célula, o líder de célula estabelece um líder dentro da célula. A autoridade sempre vem de cima. Então a mesma autoridade que põe é a mesma autoridade que tem autoridade para tirar. É isso que Deus faz com Saul. E diz para ele: chega para você, acabou. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Assim como ouvir o conselho de qualquer pessoa pode nos levar à derrota, da mesma forma, ouvir a nós mesmos certamente vai nos levar à derrota. Ouvir nosso coração. Não, olha, eu tenho que seguir meu coração. Irmão, isso nunca esteve na Bíblia. Isso é coisa desse século. O pós-modernismo afirma isso. Você tem que ouvir teu coração. Eu tenho que seguir meu coração. Eu não estou me sentindo bem aqui, eu vou para lá. Se eu não estou me sentindo bem lá, eu vou para colar. E aí a gente vai mudando. O problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está na pregação, o problema está na pessoa, irmão. Mas como a pessoa não tem coragem de encarar esse fato, ela vai mudando. Ou vai conversando com um e com o outro até achar alguém que concorde com ela. Esse negócio, irmão, de fazer o que está no seu coração, esse negócio de fazer o que o seu coração mandar, só vai te colocar em furada. Eu não tenho recordação de uma única vez que eu segui meu coração e que deu certo. Todas as vezes deu errado. Algumas até dava certo por alguns dias, por algumas semanas, depois dava errado de novo. É como escolher uma pessoa para namorar pelo coração, escolher uma pessoa para casar pelo coração. Irmão, quantas vezes o teu coração te colocou em roubada? Quantas vezes? Eu olho e fico pensando na nossa sociedade, irmãos, quantas meninas entregaram os seus corpos para terem relacionamento sexual com a pessoa que não é o marido dela. Por causa do quê? Ouviu o coração. Quantas vezes, querido, você ouviu o seu coração e até hoje você está pagando a conta por ter ouvido você mesmo. Até hoje está pagando essa conta. Meu Deus, passei em frente a uma loja, vi lá aquele sapato, mas meu coração pediu. E agora eu estou pagando a prestação dele. E nem gostei tanto dele depois. Porque a pessoa estava chateada com alguma coisa, brigou lá com o marido e tal. Falou: quer saber? Eu vou gastar. Ouviu o coração. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, extremamente corrupto. Quem o conhecerá? O próprio Deus pergunta: nem você pode conhecer seu coração, irmão. Você está aqui, irmão? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não confio no meu coração, irmão. Eu confio na palavra de Deus. Se Deus falou, está falado, irmão. Você está entendendo isso? Bom, o outro rei que ouviu o próprio coração e que se deu mal por isso, fez a mesma coisa que o rei Saul, desprezou os profetas, achou que ele podia dar uma de sacerdote, e ele era uma pessoa, irmãos, fantástica. Ele trouxe uma grande revolução para o povo de Israel, para o povo de Judá. Ele conseguiu promover a reforma agrária, tomou terras que tinham sido levadas de volta. Inclusive eu estive lá numa das terras que o rei Uzias tomou de volta do inimigo dos filisteus, estabeleceu fortificações, mas chegou um momento que
que ele se achou o cara. E ele entrou no templo e falou: eu posso sacrificar. E os sacerdotes chegaram, barraram a entrada dele e falaram assim: não, ó rei, você é o rei, você não é sacerdote, o sacrifício é só para o sacerdote dizer: eu sou, eu posso, eu mando em tudo aqui. Vocês sempre estão sabendo quem eu sou, não? E os sacerdotes continuam resistindo a ele, até que o próprio Deus toca no rei e aparece lepra na testa dele. Interessante, apareceu justamente no único lugar que não estava descoberto, na testa. Porque todo rei andava bem coberto. Diz a palavra assim: porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor seu Deus, pois ele entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Olha só, irmão, tem tanta gente que vai ficando poderosa, vai ficando orgulhosa, vai ficando poderosa, vai ficando orgulhosa, vai receber, irmão, é aquela velha frase: você quer conhecer a pessoa? Dá poder para a pessoa. E é verdade, isso acontece sim. Tem muita gente que quando não tem nada, tem um coração humilde. Mas quando começa a adquirir alguma coisa, começa, sabe, se achar o máximo. E às vezes, irmão, a gente vê isso dentro da igreja. A pessoa chega aqui, né, desculpa a minha expressão franca e aberta e popular, estrupiada. Parece aqueles franguinhos, sabe, que o pessoal depena antes de jogar na panela. Chega assim, arrebentado, o pessoal assim, chega, tá molinho, né? E o que acontece? Aí Jesus vem, usa a igreja, usa a célula, usa os discipuladores, pastores, irmãos, e cuida dessa pessoa. A pessoa ganha novas peninhas, e a pessoa começa, irmão, vai sair dizendo que o pastor chamou você de galinha, não, pelo amor de Deus, viu? Eu só estou fazendo uma comparação, uma metáfora, tá? E aí a pessoa ganha as peninhas, as asas começam a crescer e tal, né? Aí a pessoa começa a se achar. Aí começa a achar que, sabe, não, eu faço, aconteça, irmão. Tem muita derrota na nossa vida por causa de orgulho. Tem pessoas, irmãos, que saíram das igrejas e elas estão lá fora padecendo, só não voltam por uma razão, por orgulho. Elas sabem que aqui elas têm vivido coisas grandes, que na igreja muitas vezes onde elas congregaram foi maravilhoso o tempo que passaram lá, mas não volta por orgulho, irmão. Os 40 milhões de afastados que a gente tem no Brasil, irmão, o que está operando é orgulho. E a derrota daquela pessoa fica pensando: poxa, como era bom lá na casa do meu pai. A semelhança do filho pródigo, graças a Deus, o filho pródigo ele se arrepende, mas ele estava lá, olhando para a comida do porco, falando assim: eu vou sair no tapa com esse porco para poder pegar a comida dele. Depois ele para e pensa: para que eu vou ficar aqui? É orgulho permanecer aqui. E ele se levanta e vai para a casa do pai, pede perdão ao pai, e ele é restaurado, irmão. O melhor lugar era a casa do pai, amém? O orgulho cegou Josué, irmão. Isso é tão verdade que quando a gente olha, por exemplo, um pouquinho mais adiante, depois que tudo é consertado, a gente vai ver isso no final, Josué, ele vai lutar com 10 vezes o número de soldados, ele leva 30 mil soldados de novo contra Ai. Ele vai lá com 30 mil soldados, 10 vezes o número que ele tinha levado. Está lá em Josué capítulo 8, verso 3, não precisa abrir não, que a gente vai ler depois, mas anote aí. Irmãos, nós muitas vezes oramos pouco, nos preparamos pouco para enfrentar a vida, investimos tempo precioso em coisas que não vão nos preparar para viver. Eu penso que quando uma pessoa deixa de ver a escola bíblica discipuladora pela manhã, ela está dizendo o seguinte: que ela pode resolver a vida dela sem Deus, ela pode resolver sem palavra, ela já sabe tudo da palavra, então tudo que está sendo oferecido na igreja dela não é necessário, porque ela já sabe tudo, conhece tudo. O orgulho está operando, está ouvindo o coração. Irmãos, como é que a gente pode, irmão, vencer? Como é que a gente pode avançar se a gente não tem investido nosso tempo precioso naquilo que realmente é importante, naquilo que vai nos preparar para viver? Esse mundo é mau, e sem Deus a gente não vence. Como é que a gente pode pensar, por exemplo, que uma oração rápida de alguns minutos vai resolver todos os nossos problemas? Não vai não. Não vai não, irmão. Geralmente, a presunção, o orgulho, ele acontece quando nós não ligamos para aquilo que está sendo dito. Pois nós nos achamos merecedores do melhor. Não, Deus nos dá o melhor não é porque a gente merece, porque Ele quer nos dar, porque Ele é bom. Muitas vezes nós nos achamos, irmãos, conhecedores demais, fortes demais, ou santos demais, para levar a sério aquilo que está sendo dito. A palavra que está sendo pregada, a orientação que está sendo dada, conselhos.
Qual é a área da sua vida onde você vê assim, eu tenho sido orgulhoso aqui, porque aqui eu tenho que tomar decisões de acordo com a minha vontade, com aquilo que eu acho que é certo? Qual é a área da sua vida que você olha assim, que você tem se julgado até muito melhor do que a sua liderança? O que é que a derrota me ensina, irmão? A derrota me ensina uma coisa fantástica. Olhe para a sua Bíblia aí. Versículo número 11. Olha só o que diz a Bíblia. Josué está prostrado, chorando, gritando, orando. E o verso 10, Deus dá uma bronca nele. Por que você está aí prostrado? Levanta daí. Por quê? Olha o verso 11. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Por isso fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhe, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem. Deus está falando, não tem como agir em favor de vocês, porque tem algo errado dentro do povo. O que é que a gente aprende com a derrota, irmão? Diga comigo, as brechas da minha vida precisam ser fechadas. Querido, pecado é uma grande barreira para a gente ser bem sucedido na terra. Deus não negocia com pecado. Deus não negocia com pecado. Deus é um Deus santo. Ele é tão santo que Ele diz, eu não posso nem ir com o povo, porque eu dei uma ordem e vocês quebraram uma ordem. Uma coisa simples, né? Aparentemente boba para os nossos olhos. Deus só falou assim, vocês vão lá para Jericó, mas nada que está lá vocês vão pegar. A ordem é essa, é simples, é só obedecer. Mas o que o povo faz? O povo faz diferente. Não, tem um negocinho aqui, vamos pegar. Aí Acã esconde uma coisinha, vai lá e abre um buraco na tenda dele, joga lá e deixa escondidinho, tapa e ninguém está sabendo. E é interessante, irmãos, que a palavra sobre unidade da igreja, ela está clara no povo de Israel. Porque um peca, todos vão sofrer a consequência. É a mesma coisa de ser igreja. Paulo diz, se uma pessoa está ferida, se um membro do corpo está machucado, todos também vão estar. Porque isso é unidade, irmãos. Igreja é uma igreja que precisa estar sempre unida, vivendo a unidade. Quando Acã peca, o pecado de Acã se torna pecado de Israel. Deus não falou assim, Acã pecou. Deus falou assim, Israel pecou. Israel tem coisa escondida no seu meio. Tem muitas vezes, irmãos, as coisas não acontecem na vida da igreja, e não adianta a gente lançar fardo, culpa sobre as costas de A, B ou C. Não, a gente precisa lançar o fardo nas costas certas, na nossa. Às vezes o louvor não flui, por quê? Não, porque muitas vezes a gente está fazendo da forma errada, irmão. Tem peso, tem pecado, Deus não se agrada disso não, Deus não vai operar no meio do pecado não, sabe por quê? Porque se Deus opera, irmão, com pecado, Deus está aprovando a sujeira, Deus está aprovando o que está errado, e Deus não aprova o que está errado, irmão. Porque para Deus, até hoje, certo continua sendo certo, e errado continua sendo errado. O mundo pode mudar, mas Deus não muda. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E se eu fosse você, eu fechava com a palavra de Deus, irmão. Você está aqui? Deus deseja que a gente tenha uma vida abençoada, isso é fato, mas o pecado está desviando o bem da nossa vida, o pecado está desviando a bondade de Deus sobre nós, e essa bondade está passando direto. Aí você ora, você faz campanha, você busca, você vai, e não acontece. E não acontece por quê, irmão? E não é porque a oração foi fraca, o louvor foi fraco. Não, meu irmão, não acontece porque o coração está ruim. E não adianta depois, irmão, ligar a TV e botar água em cima da televisão, porque não vai rolar. Porque não vai acontecer. Deus está falando isso com Josué, isso aqui não é hora de orar não, é hora de consertar o erro. Pode levantar daí, para com esse show, para com esse teatro, conserta o que está errado na sua vida, levanta daí. Senhor, olha a oração de Josué, o que vai ser do seu grande nome? Senhor, eles botam na conta de Deus. Senhor, eu sou teu filho, hein? Estou passando uma humilhação, eu sou teu servo. Senhor, o senhor não está vendo isso não?
Estou passando humilhação, Senhor, estão cobrando na minha porta, irmão, é só pagar que resolve o problema. Olha Deus revelando aí, ó. Esse é aquele culto que fala assim, por que não fiquei em casa assistindo Fantástico? Você não ficou em casa assistindo Fantástico, sabe por quê? Porque você é pessoa de Deus que quer aprender a palavra de Deus. Amém? Queridos, Isaías 59:2 é uma verdade eterna. Diz assim, antes foram as vossas iniquidades que criaram um abismo entre vós e o vosso Deus, por causa dos vossos pecados, Ele escondeu de vós o seu rosto para não os ouvir. Esse texto de Josué, capítulo 7, é um texto que fala de legalidade. Quando Israel peca, ele dá legalidade ao inimigo. E o que é dar legalidade? É tornar legal a ação. Sabe quando é que a polícia entra na casa de alguém para poder fazer uma busca lá, uma grande varredura? Eu estava falando até com o Sádio, a gente estava conversando na viagem, e a gente falou de uma pessoa que, nossa, fica aliciando os menores, e levando os menores a usar droga, e sendo uma espécie de cafetina, né, arrumando mulheres para esses menores e tal. Aí eu falei, poxa, será que alguém não vai lá, dar uma busca lá dentro? Tem que ter um mandado. O juiz tem que redigir, tem que assinar, tem que dizer o seguinte, está autorizado, porque há algo suspeito lá. Há algo que configura legalidade para que a polícia possa entrar e dar uma busca, tentar encontrar algum objeto roubado, etc. e tal. Sem isso, a polícia não pode agir. Sem isso, o executivo não executa. Por quê? Porque, sabe, o juiz não liberou. Quem é o juiz de toda a terra? É Deus. Deus só assina quando nós pecamos, porque o pecado dá legalidade para o diabo agir na nossa vida. Quando Pedro estava prestes a negar Jesus, Jesus falou, Pedro, o diabo requereu o direito de peneirar vocês como trigo. Olha a palavra de Jesus, o diabo requereu o direito de peneirar vocês como trigo. Gente, para pensar, são os discípulos de Jesus. Jesus caminhou com eles 3 anos, comeu, dormiu, acordou, visitou, foi, veio. E aí então Jesus não pode fazer nada. Olha a resposta de Jesus, falou assim para Pedro, eu orei por você, eu intercedi por você, eu orei por você, Pedro. Porque a ação de Pedro, a ação dos discípulos de negar Jesus, tornaram legal a ação do inimigo. E o diabo falou, eu vou arrebentar. O diabo está arrebentando com a vida de muita gente, irmão, por causa de legalidade. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, irmão, Neemias, ele percebe que os muros de Jerusalém estavam todos destruídos, tinha muita brecha. E o que ele faz? Ele começa a trabalhar, irmão, para fechar a brecha. Ele começa a trabalhar, 52 dias ele termina o muro, e ele vai resolvendo uma situação aqui, uma situação ali, e ele vai, e o muro vai fechando. Olha o que diz a Bíblia, isso aqui é revelação para nós. Diz assim, mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodos irados. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo fica irado quando você fecha as brechas da sua vida, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele não pode mais passar. Ele não entra mais na sua vida, ele não toca mais. Deixa eu te falar uma coisa, unção é coisa séria, irmão. Unção, sabe o que é unção? É quando Deus fala, quando a pessoa diz assim, nossa, Deus é com essa pessoa. Eu olho para essa pessoa, eu vejo essa atitude, Deus é com ela, porque tudo que ela põe a mão dá certo. Ela ora, dá certo, Deus responde. Ela faz, acontece, porque Deus é com ela. Isso é unção. E às vezes, irmãos, as pessoas estão perdendo a unção por causa das brechas. Gente boa, gente que estava crescendo, cai. Quantas vezes no nosso país a gente ouve, o pastor fulano caiu, o pregador Beltrano caiu. Você está entendendo isso, irmão? Nós precisamos viver todos os dias em alerta, irmão, vigiando, fechando as brechas. O inimigo ele fica irado quando as brechas se fecham. O inimigo fica irado. Por quê? Porque o diabo só trabalha na brecha, irmão. Ele só trabalha na brecha. Você é salvo por Jesus, o sangue de Jesus está sobre sua vida, então acabou para o diabo. Ele não consegue mais te combater, mas abriu brecha, ele está lá na brecha. Você está entendendo isso? Abriu brecha nas finanças, ele entra rasgando nas suas finanças. Abriu brecha no casamento, ele entra rasgando no casamento. Abriu brecha na sua vida espiritual, ele entra rasgando na sua vida espiritual. Fala para o teu vizinho com amor e carinho, fecha a brecha, irmão. Fecha a brecha, irmão. Às vezes tem que fechar a boca, porque a brecha está na boca.
Salmo 32, Davi fala que estava passando por um grande aperto. Ele julga que é Deus que está fazendo ele sofrer, mas na verdade era o diabo que estava cobrando a conta. Lá diz a palavra de Deus assim, no Salmo 32, versos de 3 a 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou no sequidão de estio. Estio já é um lugar seco, sequidão de estio é pior ainda. E o texto continua: eu confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. A alegria voltou para o coração de Davi, a vida voltou. Irmão, não era hora de Josué orar, era hora de obedecer a palavra de Deus, era hora de agir. Tem muita gente trocando as coisas, irmão. É só fazer, é só obedecer. Há muita gente que quer ser abençoado por Deus com a vida torta, com hábitos e práticas que não agradam a Deus. A pessoa fuma, desenvolve um câncer no pulmão, e depois bota água na TV para beber. Não vai rolar, irmão. Se Deus nos der vitórias, irmãos, de forma que nós estamos, da forma como nós estamos, com brechas abertas na nossa vida, nós nunca vamos entender que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus exigente. Deus não trabalha, não coopera em concordância com o pecado. O próprio Deus diz na palavra dele, através de Paulo, que comunhão há com a luz e as trevas? Não combina, onde a luz chega, as trevas têm que ir embora, irmão. Você está aqui? Diga comigo, a única maneira de alcançarmos grandes vitórias é consertando a nossa vida. E não adianta, irmão, você pode mudar, sabe, para onde você quiser, pode ir para fora do país, vai continuar dando errado, sabe por quê? Porque tem que consertar, tem que voltar e consertar, irmão. É hora de fechar as brechas, que muitas vezes, irmão, promessa que você fez para Deus e não cumpriu, voto que você estabeleceu e não cumpriu, palavra que você deu e não cumpriu. Fecha a brecha, irmão, fecha a brecha. Mas fecha logo, irmão. O que é que a derrota me ensina, irmão? Quarta lição. A derrota me ensina que a única maneira de sair dela é me voltando para o Senhor. A única maneira de sair dela é me voltando para o Senhor. Irmão, eu costumo dizer que quando tudo está errado na nossa vida, não cabe conserto. É melhor voltar do começo e fazer tudo do zero. Não cabe reparo. Não, aí a pessoa fica tentando ajeitar uma coisa aqui, ajeitar uma coisa ali, não dá, irmão, não dá. A gente tem que voltar no ponto de partida de onde tudo, de onde tudo faz com que a nossa vida dê errado. E ali sim, aí a gente vai começar a ver. Onde a derrota surgiu na minha vida? Surgiu porque eu ouvi um conselho errado. Então começa a consertar isso aqui, vou parar de ouvir conselho errado. Quando é que eu comecei a me dar mal aqui? Quando eu comecei a andar com essa pessoa. Então eu vou parar de andar com essa pessoa. Como é que isso aqui começou a dar errado na minha vida? Porque eu desobedeci uma palavra que me deram ali. Então eu vou parar de desobedecer e vou obedecer. Vou pedir perdão, vou consertar. Mas é muito simples. É muito simples. A gente que complica tudo, como diz o Tales, é muito simples. Eu sou muito ruim, irmãos, de lembrar entrada de lugar. Eu passo por um lugar e eu não consigo voltar pelo mesmo lugar. É incrível, eu descubro lugares novos. É porque na verdade eu sou uma pessoa assim muito curiosa, Então eu não me contento com o mesmo lugar. Eu acho que rotina não é um negócio que é muito legal. Então eu passo por uma rua, na hora de voltar eu não consigo voltar pela minha rua que eu passei, porque sei lá. É porque eu não acho mesmo, irmão. Na porta da igreja lá em Aracruz, o pastor falou comigo: pastor, aí você vai voltar ao mesmo lugar que você veio. Eu falei, dei uma risadinha assim, é ruim de eu conseguir. Falei, Sade, toma a chave e resolve o problema. E eu percebi que Sade é mais ou menos como eu, porque o pastor falou assim, aí você pega para lá, para o lado contrário. Sade falou para mim, pastor, eu vou voltar pelo mesmo lugar, porque eu não vou para caminho novo não, que eu posso errar. Aí o Sade voltou pelo mesmo lugar e a gente conseguiu voltar. Você está entendendo isso, amém? Então, irmão, a gente tem que voltar no ponto de partida. Uma vez eu estava em Vitória com a Mara, e cada vez que eu entrava numa rua, piorava mais. A Mara falou assim, vamos voltar no começo, que vai ficar melhor. E a gente voltou no começo e ficou muito melhor. A gente tirou férias uma vez, irmãos, é incrível, irmão. Todas as vezes eu errava a rotatória. E olha que eu passava ali quase todos os dias. E aí, para poder chegar ao lugar que a gente estava hospedado. Então, eu passava pela rotatória, eu tinha 3 entradas. E era só entrar na segunda, eu sempre entrava na primeira, irmão. Não sei porquê.
Então a gente tem que voltar no ponto de partida. Não dá para você ficar na rotatória rodando o tempo todo. Volta, faz tudo de novo que vai dar certo. Você está aqui, amém? Irmão, sabe qual é o ponto de partida da minha vida, da sua vida? Onde se a gente errar ali, tudo vai dar errado? Diga comigo, o nosso relacionamento com Deus. Irmão, esse é o lugar principal da nossa vida. Tudo começa a dar errado quando começa a dar errado o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente não está ouvindo Deus. Quando a gente está fazendo do nosso jeito. Quando a gente não está lendo a palavra de Deus. Quando a gente não está recebendo a palavra de Deus no nosso coração. Tudo começa a dar errado, é aí. Quando o nosso TSD não está em dia. Aí tudo começa a dar errado. Diga comigo, esse é o lugar principal. Onde eu devo procurar os erros e as causas das minhas derrotas. Meu relacionamento com Deus. É ali que eu tenho que começar a olhar, irmão. Não adianta ficar procurando em outro lugar, não. Vai achar ali. Você acha que é em vão que Jesus falou para a gente vigiar e orar? E olha que vigiar vem antes de orar. Porque às vezes a pessoa está orando, mas não está vigiando, irmão. Vigia. Se nós observarmos esse texto, por exemplo, preste atenção aqui, olhe para cá, isso é revelação. Nós não vamos ver Josué buscando a Deus antes de enfrentar Ai. Se você olhar para Jericó, ele está buscando a Deus. Se você olhar, por exemplo, para Josué, antes de liderar o povo, ele está prostrado 40 dias, e Deus chega para ele e dá uma palavra para ele, porque ele está buscando Deus, e Deus se revela a ele. Agora, quando você olha para Ai, ele não busca Deus antes de enfrentar Ai. Havia um rei no povo de Israel, chamado Manassés. Esse rei Manassés, ele simplesmente começou a fazer tudo do jeito dele. O problema dele estava no relacionamento com Deus. Ele não tinha um relacionamento com Deus. E ele fazia coisa para provocar a ira de Deus. Parecia que Manassés era alguém que tinha um problema com paternidade. Tão sério, que ele transferiu o problema dele de paternidade para Deus. E começou a provocar a ira de Deus. Tudo que tinha que fazer de errado, ele fez. Ele construiu ídolos, botou dentro do templo. Falou assim, eu não estou nem aí. Deus não é nada não. Deus não vai fazer nada comigo. Eu sou o cara. E ele foi fazendo. Diz a Bíblia que ele foi preso. E colocaram sobre ele tipo um anzol no nariz dele para levá-lo, igual que bota no porco, né? Para levá-lo prisioneiro. Ficou na prisão, ele perdeu tudo, perdeu o reinado, perdeu tudo. Mas diz a Bíblia Sagrada, olha só, que no seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, seu Deus, cheio de humildade, ele se arrependeu diante do Deus dos seus antepassados. Olha só o que diz a Bíblia, Deus ouviu a sua oração, atendeu o seu pedido, deixando que ele voltasse para Jerusalém e fosse rei de novo. Aí Manassés declarou que o Senhor é Deus. Aí ele vai, inclusive você pode ver, está lá no YouTube. Eu quero recomendar a você, irmão, quem está aqui há menos de 3 anos, levante a mão, menos de 3 anos, bem alto, menos de 3 anos, ok, pode abaixar. Quem está aqui menos de 5 anos, levante a mão, 5 anos. Então deixa eu te dar um conselho, vai no YouTube, que o nosso querido Léo está colocando todas as pregações lá. Lá você vai ver o pastor gordo, o pastor louro, o pastor com negocinho aqui, pastor de cavanhaque, pastor de barba, entendeu? É tudo, só não vai, né? Tudo. Vai ver tudo lá, pastor multiformes, né? Gordo, meio gordo, mais gordo ainda, está tudo lá. Então tem pregações antigas, e lá tem um sermão sobre Manassés chamado O Limite da Maldade. Anota esse título para você ver depois, O Limite da Maldade. É uma palavra muito poderosa que Deus me deu. O que a gente aprende com esse texto, irmão? Primeiro a gente aprende, sabe o quê? Que o orgulho, ele exclui Deus. Diga comigo, o orgulho exclui Deus. Mas a gente aprende também que o arrependimento traz Deus de volta. Diga, o arrependimento o traz de volta. Manassés excluiu Deus da sua liderança, mas quando ele se arrepende, ele traz Deus de volta. Aleluia. Amém? Não tem outro caminho, nós só precisamos nos arrepender. A gente só precisa consertar. Uma outra verdade, irmão, que nós podemos aprender com as derrotas, é que eu aprendo com as derrotas que com o Senhor eu posso vencer aquilo que me derrota. Olhe para a sua Bíblia, capítulo 8, do livro de Josué. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai.
Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Preparem uma emboscada atrás da cidade. Aleluia. Olha que coisa tremenda, irmãos. Deus falou o seguinte: eu sempre quis dar os despojos a vocês. Eu queria dar os de Jericó, mas eu estava levando vocês a aprender o segredo da obediência. Irmão, quando Deus nos pede uma coisa, diga: quando Deus me pede uma coisa, é porque Ele tem uma melhor para me dar. Recebeu? Ah, está tendo uma campanha, Deus está colocando no teu coração um valor, é Ele que está falando. Meu irmão, fica tranquilo, porque Ele tem algo melhor para te dar. Amém? Você está entendendo isso? Quando Deus te pede uma coisa, é porque Ele tem algo melhor para te dar. Deus falou para o povo de Israel: eu quero todos os despojos de Jericó, ou seja, destrua tudo. Isso é um ato de adoração para mim, destruindo tudo. Quando foi para Ai, Deus falou: mas o de Ai vocês vão ficar com eles. É um presente que eu estou dando. Amém? Você está entendendo isso? Ninguém perde, diga comigo, ninguém perde por obedecer a Deus. Josué e o povo se uniram, irmãos, e foram resolver o problema da brecha. Acharam Acã, acharam as coisas consagradas enterradas na tenda de Acã. E diz a Bíblia que Acã foi eliminado. Não tinha outro caminho. E o povo então agora se levanta e aprende uma lição: não dá para brincar com Deus, ninguém esconde nada de Deus. Você pode, achar que está escondendo, mas Deus, Ele revela, e Acã então foi eliminado do povo, e agora o povo resolveu, tudo bem, mas Deus fala assim: não acabou ainda. Diga para o teu vizinho: não acabou ainda. Diga para ele: essa derrota na sua vida não é o ponto final. Fala para ele nessa noite: Deus está te dizendo que você com Ele pode vencer o que está te derrotando hoje. Aleluia. Josué e o povo se uniram, e na direção do Senhor, eles venceram aqueles que o derrotaram. Querido, volte para o Senhor, volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor, porque você foi chamado sim para vencer, porque isso está na Bíblia. Você não foi chamado para viver na derrota. Deus, Ele é com todos aqueles que se entregam a Ele. Deus não te fez, irmão, para comer comida de porco. Deus te fez para a casa do Pai. Deus te fez para a mesa do Pai. Hoje, nessa noite, é tempo da gente se voltar para o Senhor. É tempo para a gente ver as mãos de Deus nos resgatando e nos tirando das nossas derrotas e nos levando para a vitória. Hoje eu fiquei tão feliz enquanto adorava a Deus. Eu estava adorando a Jesus, cantando, e de repente olhei para o lado, sabe, e eu vi o Léo adorando a Jesus, cantando forte, sabe, filho? E eu fiquei tão feliz, porque foi para isso que Deus fez você, para adorar a Ele, para viver para Ele. Deus não te fez para ser um fugitivo nessa terra. Deus te fez para servir a Ele. Você está entendendo, filho? Nós te amamos. E essa igreja está lutando com você. Seus líderes, sabe, o Lúcio, a Micaela, estão acreditando em você, o Sandro, a Laura, estão investindo na sua vida. Acredite, irmão. Você vai vencer em nome de Jesus. Sabe, queridos, Deus, Ele é com todos aqueles que se entregam a Ele. Daniel estava lá prostrado, depois de um jejum de 21 dias, estava cabisbaixo. Deus chega até ele e diz assim: olha, Daniel. O anjo fala com ele desde o primeiro dia que você colocou teu coração para se humilhar diante de Deus, para buscar o Senhor de verdade. Tudo que você fala, Deus ouve, as suas orações são ouvidas. E o anjo diz: eu vim aqui porque a sua oração foi ouvida. Deus me mandou aqui como resposta para a sua oração. Essa palavra, querido, Deus está trazendo para nós nessa noite como resposta para o nosso clamor. Talvez você estava reclamando da derrota, porque eu estou padecendo tanto, porque eu estou sofrendo tanto. Deus está falando: simples, querido, aprenda. Não ouça o conselho de pessoas erradas ou de qualquer pessoa. Entenda que o orgulho vai colocar você na fila dos derrotados. Feche as brechas da sua vida. Volte-se para o Senhor, porque é a única maneira de consertar as coisas. E aprenda que com o Senhor você pode vencer aquilo que te derrota. Você precisa mudar de país, não precisa mudar de cidade, não precisa mudar de casamento, não precisa mudar, não, irmão, de igreja. Você só precisa mudar. Você está aqui? É tempo da gente se voltar para o Senhor, irmão.
É tempo da gente ver essa mão de Deus operando. Olha o que diz a palavra de Deus para nós em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Diga comigo, tempos de refrigério. Sabe o que significa refrigério? Refrigério, refrigerador, refrigerante. Não estou brincando, estou falando sério. Fala para o teu vizinho, Deus quer refrescar você. Sabe quando você está cansado de andar no deserto da vida? Sabe quando você está cansado de apanhar? Esse ano eu completo 20 anos de convertido. Eu quero fazer uma festa. Todo mundo está convidado, irmãos. Amém? Você traz a carne, o outro traz o carvão, e fique tranquilo que eu vou estar presente. Estou brincando. Mas vai que cola. Porque, irmãos, quando eu olho para a minha vida 20 anos atrás, eu só apanhava. E eu dizia para Deus, sabe o quê? Por que, Deus? Por que eu só deixo eu passar por isso? Por que, Deus? Por que, Deus? Por que? Irmão, eu dizia isso. Como alguém estudioso da Bíblia, eu falava, Deus, cadê o Senhor? Cadê o Deus da Bíblia? Cadê? Eu imagino Deus olhando para mim e falando, filho, eu só quero que você entregue seu coração para mim. Só isso basta. E você vai ver o que eu vou fazer com você, em você e por você. Mas eu era cego, eu não podia ver. Mas um dia, irmão, cansado de derrota, eu só falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu dou minha vida para o Senhor, porque não tem mais nada que presta mesmo. E eu posso dizer a você uma coisa? Eu sou o maior vencedor dessa terra, irmão. Eu sou o maior vencedor dessa terra. Tudo que me derrotava foi vencido. Meu problema familiar, minha dificuldade com meu pai, tudo foi vencido. Meus vícios foram vencidos. Minhas dores foram vencidas. Minhas marcas da minha alma foram vencidas. O meu pecado foi vencido. Aleluia! E eu deixei de ser alguém inútil, porque é assim que eu me classifico antes de Cristo, para ser alguém útil no reino de Deus. Escute uma coisa. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está lembrando o seu coração, querido, do seu chamado. O seu chamado é para a mesa do Pai, para a casa do Pai, não é para comer comida de porco. Josué naquele dia ouviu uma palavra de Deus. Você leu o capítulo 8 comigo. Olha só uma coisa no verso 1. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Não tenha medo. Não desanime. Josué tinha ouvido isso há um tempo atrás. Quando Deus encontrou com ele, ele estava lá prostrado, chorando a morte de Moisés. Deus falou com ele, não desanime, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia! Deus está dizendo nessa noite, eu sou o mesmo, querido, eu não mudei. O mesmo chamado que eu te fiz, a mesma palavra que eu liberei, a mesma promessa, a mesma unção está aqui para você. Mas eu só quero uma coisa, diz o Senhor, volte-se para mim, e isso de todo o coração. Entregue-se a mim. Talvez seu estado hoje seja um estado de derrota, e até de questionamento com Deus, mas Deus está falando para você nessa noite, eu quero fazer tudo de novo. E eu quero fazer tudo novo. Deus tem algo para nós, irmãos. Diz a Bíblia Sagrada que Josué enfrentou Ai, e derrotou Ai, e venceu Ai. E quando ele venceu Ai, ele reconheceu que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é aquele que dá vitória. Diz a Bíblia que Josué viu e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade. Lá no verso 21, e no verso 22, os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, e eles se tornaram fugitivos. Verso 25, 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia, e essa era toda a população de Ai. Verso 26,
pois Josué não recuou a lança, até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme aquilo que o Senhor tinha dado a Josué. Verso 28. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até o dia de hoje. Deus quer fazer daquilo que derrotou você um lugar destruído até o último dia. Hoje Deus quer levantar você para vencer a fortaleza na sua vida.